Olá, aqui é o Rafa, seja bem-vindo à aula de segmentação de dados. Antes de mais nada, se você ainda não sabe o que é uma tabela ou uma tabela dinâmica, eu peço por gentileza que você volte a essas aulas, para que você possa aprender a executar, porque a segmentação de dados é uma sucessora dessas atividades, ou seja, você só faz a segmentação, você só insere a segmentação de dados depois que você tem uma tabela ou quando você tem uma tabela dinâmica. E o que é a segmentação de dados aqui no nosso dashboard, Rafa? É o seguinte, ao clicar aqui em 2019, ao clicar em novembro, o que eu fiz? Eu filtrei 2019 e eu filtrei novembro em uma tabela dinâmica. Qual tabela dinâmica foi essa? É uma tabela dinâmica que está escondida aqui, ó, nas minhas tabelas dinâmicas auxiliar. Então eu filtrei novembro e o ano de 2019. E todas essas minhas tabelas aqui, elas se movimentaram. Vou mostrar para você, ó. Vou limpar aqui. Nota que quando eu voltar lá nos meus gráficos auxiliares... perdão. Eu tenho que limpar aqui, que senão você não vai ver. Para você enxergar os meses. Ó, todos os meses estão aqui. E como é que eu fiz para inserir essa segmentação de dados? É bem simples. Essa aula é realmente curta e grossa. Direto ao ponto. Vamos lá. Você fez uma tabela dinâmica. Você vai clicar nessa sua tabela dinâmica, igual aqui, ó. Nesse caso eu fiz uma tabela dinâmica onde eu tenho o total de vendas por mês. Então eu clico em cima dessa tabela dinâmica, eu venho em inserir segmentação de dados. Quando você clicar em segmentação de dados, ele vai te dar tudo referente à sua planilha ou à sua tabela. E como aqui eu quero filtrar os meses, eu quero, clicar e saber quanto foi feito por mês. Eu clico aqui no mês e eu tenho a minha segmentação de dados do mês. E aí é bem simples o conceito. Eu vou clicar em janeiro. Olha o que aconteceu com a minha tabela dinâmica, que está aqui, ó. Apareceu apenas o mês de janeiro. Se eu clicar em fevereiro agora, ali vai aparecer apenas fevereiro. Clicando em novembro, a mesma coisa. Observa. Clico em fevereiro, mudou os valores para fevereiro. Clico em novembro, mudou para novembro. Se eu pressionar o Ctrl e clicar em um outro mês, eu consigo selecionar mais de um mês ao mesmo tempo. E com o botão direito, eu consigo ir nas configurações. E eu consigo dizer o seguinte, eu quero ocultar os itens sem dados. Dá para fazer também. Como assim os itens sem dados, Rafael? Vamos ver aqui. Janeiro, fevereiro, não existe, porque por algum motivo eu já coloquei na planilha eles e eu tirei e eles não estão lá. Aí não adianta nada eu ter eles aqui na planilha, ó, vai dar sempre 0. Inclusive eles estão até com um cinza, bem meio apagadinho, certo? Então eu recomendo que você deixe ocultar os itens sem dados. Mas algumas vezes você vai querer que apareça, tá bom? Então vai depender do que a gente estiver trabalhando. A gente consegue colocar em ordem decrescente ou crescente, tá bom? Exibir ou não o cabeçalho. Se eu tirar aqui o cabeçalho, essa palavrinha mesa aqui, ó, ela vai sumir. Bora ver? Então ela sumiu, não existe mais. Dependendo do que você estiver trabalhando, você não precisa dela, ó. Basta isso aqui. Qual que é o problema? Quando eu clico aqui, ó, como é que eu vou tirar o filtro agora? Não tenho como. Por quê? Porque como eu tirei o cabeçalho, o filtro também saiu. Então eu recomendo que você deixe, não sempre, mas sempre que você precisar. No nosso caso aqui do dashboard, como eu tenho uma macro aqui, ó, eu posso limpar todos os filtros, mas eu não ia conseguir limpar um por um. Mas a gente tem uma solução. Voltando lá, quando eu venho aqui em vendas por loja, eu faço a mesma coisa. Eu clico em inserir segmentação de dados e eu quero saber o nome das minhas lojas, ó. Porque agora eu não estou mais preocupado em saber as minhas top 5 lojas. Porque aqui eu fiz uma tabela dinâmica onde eu mandei filtrar apenas as minhas 5 melhores lojas.
mas eu quero saber quanto essa loja aqui vendeu. Quero saber quanto essa loja vendeu, quanto essa loja vendeu. Então eu consigo fazer uma segmentação de dados para todas as minhas lojas. E eu posso escolher, eu tomo conta de 5 lojas, eu posso escolher as lojas que eu tomo conta e eu saber quanto que foi o faturamento dessas lojas. De uma forma bem simples. Se você ficou perdido, observa aqui, que conforme eu vou movimentando, ali os valores vão mudando. Tirei uma loja, tirei outra loja, tirei outra loja. Bom, e para eu selecionar vários ao mesmo tempo, é só usar o CTRL e para desmarcar, mantenho o CTRL e clique em cima daquele que já estava marcado e volta tudo normal. O que eu preciso que você note? Que quando eu filtro os meses, os meus valores nessa tabela dinâmica, ele está sendo alterado. Presta atenção. Clico em janeiro, 94. Fevereiro, 234. Mas quando eu mexo nos meus nomes da loja, aqui não está alterando. Pode ter alguns motivos para isso. O primeiro deles é porque eu já estou filtrado aqui o mês de fevereiro, então supostamente eu só estou filtrando fevereiro. Então eu tenho que limpar aqui e aí sim, estou clicando aqui e os meus meses não estão mudando. O que pode ser? É o seguinte, você vai vir aqui nessa parte de opções no canto superior direito, opções, que é onde você consegue formatar layout, né? Você transformar igual aqui, esse aqui não existe no Excel, fui eu que montei. E eu vou mostrar para você como é que você faz também, fica comigo. Bom, existe uma coisa chamada conexões do relatório. Você clica aqui em conexões e você vai ter que linkar os seus relatórios. Ele não está marcado, ele não está marcado. Então, por ele não estar marcado, ele não está acionando um junto com o outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nome da minha loja e eu vou marcar também um mês. Pronto, agora deu um OK. E agora eles estão movimentando juntos. Veja que quando eu clico aqui, olha lá, alterou o mês. Temos aqui novembro e temos aqui a loja que eu selecionei. E agora também, quando eu selecionar o mês, aqui também movimenta. E nota que aqui, onde eu te falei, talvez você queira ver esses dados aqui, Eu não gosto. Na maioria das vezes eu prefiro que oculte os itens sem dados. Para mim fica bem mais legal, bem mais interessante. A tabela fica menor. Lojas que venderam em fevereiro, lojas que venderam em novembro, lojas que venderam em dezembro. E você vai escolhendo e os seus números vão sendo alterados. Bom, o mesmo acontece para a tabela. Eu tenho aqui minha base de dados em formato tabela e eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir segmentação de dados e eu vou clicar aqui no mês novamente, porque é o mais curtinho e mais fácil para a gente ver. Observa o seguinte, tem aqui o primeiro cliente, o segundo cliente, Marcos, eu vou clicar em fevereiro, novembro, sumiu, por quê? Porque o Marcos foi de fevereiro, janeiro, ele sumiu. Então o que eu estou fazendo aqui é filtrando a minha tabela. Eu vou tirar o zoom, para que você veja isso. Quando eu clico, olha lá a minha tabela mudando de tamanho, tá vendo? Por quê? Porque ela está filtrando os dados que eu coloquei aqui. Então eu posso colocar várias segmentações de dados aqui. Vamos supor que eu quisesse uma segmentação de dados também do ano, que é o que eu fiz lá no dashboard. Eu posso vir aqui, vamos limpar. Eu posso clicar em novembro. Novembro eu tenho os meses de novembro e dezembro que teve venda. Em 2020 eu tenho os meses de janeiro e fevereiro. Novamente, você pode vir aqui na configuração e ocultar os itens sem dados. Fica mais simples e mais fácil para você poder interpretar seus dados. Beleza? Segmentação de dados é isso. É bem simples, bem fácil. Como que você vai formatar? Você tem essa opção aqui. Novo estilo de segmentação de dados. E aí, gente, é o full-se clica. Por que é o full-se clica? Segmentação de dados inteira.
Vamos lá, eu estou mexendo nessa daqui do mês, tá bom? Clica em formatar. Ele vai te abrir, ó, a formatação igual quando você mexe nas células. Eu vou mandar pintar isso aqui de verde clarinho. Pintou. Vou dar o OK. Nota que não mudou nada aqui. Mas olha o que apareceu aqui em cima. A sua nova formatação, a partir do momento que você deu OK. Então, quando eu clico em cima da minha segmentação de dados, ele vai me ativar o botão opções aqui no canto superior direito, que é possível eu escolher qual segmentação eu quero. Cliquei no verde, olha aí, ó, ele pintou todo o fundo de verde para mim. E aquela outra que eu fiz, que é a pretinha com o laranja. Só que tá vendo que quando eu passo o mouse em cima, ele fica meio branco e tal? Então assim, você vem aqui, clica na verdinha de novo, que é a que você acabou de mexer, e clica com o botão direito, e você vem aqui em modificar. E você continua fazendo as suas alterações. Cabeçalho, o que é cabeçalho? É onde está escrito mês aqui. Vamos formatar e bora pintar de vermelho. Mas pintar o que de vermelho? O fundo, porque eu estou falando de preenchimento. E quando eu estou falando de fonte, é a cor da letra. Então vamos lá na cor da letra e vamos pintar de branco. Vai dar o OK. Pronto. Então é isso que vocês têm que fazer. Pulsar e clicar. Botão direito, modificar. Você vem aqui, por exemplo, ó, quando o item com dados está selecionado. Eu vou clicar aqui. O item com dado está selecionado. Quando eu selecionar alguém, eu quero pintar de preto com a fonte branca. Vamos ver se eu acertei, se é assim mesmo que eu interpretei. Se eu tiver errado, não tem problema. Aí, ó. Selecionei, então o item selecionado vai ficar pintado de preto. Beleza? Gente, é só isso. Então eu demorei um tempão para poder montar esse. Por que eu demorei um tempo para poder montar esse? Que eu queria um fundo preto, porque eu estava usando no meu dashboard um fundo preto. Então é basicamente isso daí, beleza? Você tem que ver o que você quer, o que você precisa e cair matando para cima no Fuça e Clica, tentando montar os seus próprios. Né? E você viu que não é difícil para você poder salvar, basta você clicar em cima da segmentação de dados, botão de opções, canto superior direito, clica em novo estilo, depois que você tem os seus estilos, você clica com o botão direito, modificar. E os próprios estilos já existentes, ó, você também consegue clicar com o botão direito e modificar? Não, infelizmente não. Mas você consegue duplicar. Tu duplica e depois você vai modificando um por um. Beleza, galera? Bom, essa foi a aula sobre segmentação de dados. É uma aula realmente bem simples, bem prática e que a única coisa que vai exigir de você é que você realmente tente montar um gráfico de acordo com o que você precisa. Então você tente montar um layout de acordo com o que você precisa. Beleza? Aquele abraço, até a próxima.